pronta aí, ela precisar da mídia, tá bom? Amém, graça e paz, igreja. Estou muito feliz em estar aqui, apesar de muito nervosa, mas Deus tem feito grandes coisas, né? O galpão para a gente em Vertentes está sendo uma bênção, né? Está sendo resposta de orações, né? Há muitos e muitos, até anos, eu posso dizer assim, que a gente vinha orando para que Deus levando para aquela cidade, para estar fazendo a diferença, né, para aqueles jovens, para aquela cidade, e isso está acontecendo, graças a Deus. Eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias, ou nos seus celulares, mas antes vamos orar, para que o Espírito Santo de Deus continue falando conosco, amém? Senhor, te pedimos a tua graça, te pedimos a tua misericórdia, para que o teu Espírito Santo fale em nossos corações. Que não seja só nós seres humanos, a nossa intelectualidade, que não seja só o nosso limite, mas que o teu Espírito Santo vá além. Que o teu Espírito Santo atravesse o nosso coração, plante uma semente que futuramente venha florescer. Papai, esteja conosco, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém? A mensagem desta noite é: não desista. E a gente pensa assim: não desista. Normalmente, irmãos, a gente não desiste, a gente tenta desistir de algo que não é fácil, que não é bom. A gente não desiste de algo que é bom, a gente não desiste de algo que é fácil, né? A gente é tendenciosos a desistir daquilo que está difícil, daquilo que não é cômodo para nossas vidas. Então, a primeira coisa que a gente pensa é: eu vou desistir. Só que Deus trouxe cada um aqui nesta noite para dizer: não desista. Não desista de você e não desista do outro. Que outro? Aquele que Deus tem colocado em sua vida. A gente não quer ter trabalho com ninguém. A gente não quer ter dor de cabeça com ninguém. Quando alguém está enchendo o saco, a gente já quer se distanciar. A gente já quer colocar para fora da nossa vida. Mas será que Jesus fazia isso? Será que a gente foi ensinado a fazer isso? Ah, deixa para lá, desiste. Vai ter pessoas legais que vai chegar. Então as pessoas legais você deixa. Mas as chatas, as insuportáveis, as difíceis, aí você desiste. A gente trouxe o testemunho do meu pai, que a gente já vai colocar imagens para você ver. Mas antes eu queria que você abrisse um texto que fica em João 5:1. Fala sobre um paralítico que todos já conhecem, de Betesda. Mas eu queria falar sobre um homem super persistente, que não desistiu dele. E por ele não ter desistido dele, ele conseguiu o milagre. Então, esse texto vai dizer assim: depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste havia grande multidões de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava as águas. E o primeiro que ali descia, depois desse movimento, era sarado de qualquer enfermidade. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo ele deitado e sabendo que estava nesse estado há muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, eu não tenho homens para me ajudar. Que quando as águas elas se agitam, para me colocar no tanque, mas enquanto eu vou,
outro desce em meu lugar. Jesus então lhe disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era um sábado. A Bíblia inteira, né, ela vai falar muito com a gente. Muito. Aqui a gente pode tirar várias lições, né? A primeira é de Jesus. O seu ministério, ele não parava. Ele era ativo o tempo todo. Ele tinha acabado de fazer uma cura, ele já entrava em outro. Ele já ia pregar ali, ele já vinha aqui. Ele era uma máquina. Jesus, ele não veio brincar. Jesus, ele veio, ele sabia quem ele era e ele veio trabalhar. Aí hoje a gente se pega trabalhando nas igrejas 1 dia, 2 dias, 1 hora, 2 horas. Já está demais. É muito cansativo. Tem que orar de manhã, tem que pregar à tarde. Como a gente é pequeno, como a gente é falho, como a gente precisa buscar esse Espírito Santo de Deus para ficar cada dia mais parecido, né? E essa máquina que era Jesus, máquina de amor, de transformação, de libertação, ele encontra esse homem em meio a uma multidão. O que chama a atenção é que o cara não tinha possibilidades de entrar ali. Era ele mesmo falou: quando eu tento, já vai alguém na minha frente. Então ele sabia que era quase impossível chegar ali. Mas há muitos anos ele persistia. E que sentimento a gente deve ter de persistência e não de desistência? Há quantos anos você espera algo de Deus? Quantos anos? Quantos meses? Quantos dias? Tem gente que espera anos para receber algo. E se eu desistir? Quantos não desistem? Quantos motivos a gente não tem para desistir, de não chegar até lá? Aqui, o primeiro obstáculo que esse homem tinha era uma multidão. O cara era paralítico, vivia de favor em cima de uma cama e, além do mais, tinha uma multidão na frente dele. E a gente, às vezes, por menos, muito menos que isso, a gente já desiste. Quem desiste não alcançará. Quem desiste não vai obter aquilo que Deus tem preparado. Isso é tanto para você quanto para aquilo que Deus tem colocado em suas mãos. Então não desista, é difícil. A dinâmica ontem lá em Vertentes foi as vozes. Elas nos confundem, nos chamam a sair do propósito que Deus tem para nós, do alvo que Deus tem construído. E o que vai fazer a gente chegar lá é nossa persistência e não nossa desistência, né? E eu gostaria que colocassem aí a primeira foto. Esse é o versículo que minha irmã escolheu para o testemunho do meu pai. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que esse agradável e perfeita vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas a gente vê um homem que não tinha expectativa nenhuma. Um homem que era totalmente destruído. Meu pai, ele começou a beber com 12 anos. E agora ele tem 74. E só fazem 2 anos que ele parou. Então não tinha expectativa nenhuma. Toda a vida dele era destruída. A vida familiar, a vida financeira, a vida espiritual, tudo. Tudo. Ele era uma ótima pessoa, mas nada dele era boa. Era tudo destruído. Se ele construía algo para trabalhar, não dava certo. O casamento com a minha mãe era totalmente destruído. Não tinha nada bom.
A gente cresceu num lar totalmente destruído, totalmente de brigas. Do serviço ele já passava por bar, as necessidades em casa eram muitas, né? Eu não tenho recordações, né, de pai presente, de pai. As recordações, ia atrás dele nos bares, e quando chegava lá para pedir dinheiro para comprar algo, ele xingava a gente porque já estava alcoolizado, falava alguns palavrões e a gente voltava para casa. Então, esse homem não tinha expectativa nenhuma. O futuro dele, para aos nossos olhos humanos, era simplesmente chegar um dia, ele ia morrer e acabou, porque não tinha mais o que fazer. Só que existia uma pessoa que o Senhor levantou para a vida dele, né? Uma pessoa que o Espírito Santo de Deus colocou um amor a qual ela não tinha. E isso é muito interessante, né? Porque a gente é limitado, mas o Espírito Santo que capacita, que nos leva além, ele faz com que a gente tenha sentimentos e atitudes a qual a gente não teria. E minha irmã, quando viu que ele estava nessa situação, disse assim: eis-me aqui, Senhor. Porque a gente acha que eis-me aqui, Senhor, é para estar em cima do púlpito. A gente acha que eis-me aqui, Senhor, é para brilhar. A gente acha que eis-me aqui, Senhor, é para viver de boa, sendo usada por Deus. Mas eis-me aqui, Senhor, é viver o que Deus quer. E viver o que Deus quer não é tão fácil, porque é abrir mão de você para ajudar o outro. Minha irmã levou ele para São Paulo, na época ele estava aqui, e disse assim: eu vou cuidar de você. E aí começou, pode passar. Começou uma luta de casas de recuperações. Começou uma luta de tentativas. Essa foi a primeira casa de recuperação. E ele não resistia aí. Tem gente que resiste, né? Tem que ser dopado. Só que ele não resistia. Então, ele também queria essas mudanças. Só que a carne dele era muito fraca, então ela não aguentava as mudanças. Mas ele ia, ele tentava. Só que quando chegava lá, que o álcool começava a fazer abstinência no seu corpo, as doenças apareciam. Então, lá ele começava a ter crises, o pessoal ligava: olha, seu pai está doente, seu pai não consegue ficar aqui, a gente já fez tudo. E aí minha irmã tinha que ir lá e tirar ele. Aí a rotina dele era bares de manhã, de tarde, de noite, chegava em casa, fazia xixi, cocô dentro de casa, vomitava a casa inteira. E ela não tinha por que fazer isso. Porque ele foi um pai ausente a vida inteira. Então, se você for analisar, ela poderia ter pensado: não, mas ele não me deu atenção, ele não me deu o cuidado que eu tive durante a minha vida toda. E por que eu tenho que ter? Porque quando a gente tem o Espírito Santo, a gente retribui. A gente faz o bem para quem fez mal para a gente. A gente dá a quem não deu. Ela ajudou alguém que foi extremamente ausente. A gente passava até anos sem vê-lo. Não tinha sentimento nenhum para isso. Só que Deus, ele derrama amor aonde não tem. Pode passar. E aí a segunda casa de recuperação. E as mesmas histórias se repetem, né? Novas tentativas, frustradas. Ela ama ele demais. E é tão engraçado que somos em 3. E ele não gostava dela. Ele gostava de mim e da outra irmã, mas ele não gostava dela. E aí ela foi tentando, e o mais que eu me admiro nela é que ela não ligava para a gente para reclamar.
Ela nunca ligou para dizer, olha, Painho está fazendo isso, isso, isso. Ela não falava. Ela falava com quem ela precisava falar. E ela ia falar com Deus. Ela dizia, Cida, eu acordei de madrugada. E Deus disse assim, filha, eu vou te dar toda a estratégia que você precisa para trabalhar com ele. E dizia, aí o Espírito Santo dizia a ela, começa a orar por ele desde quando ele era pequeno. Começa a quebrar todas as maldições hereditárias, que o pai dele morreu na roça com 1 litro de cana. Os irmãos deles vinham de balde, morrendo pelo alcoolismo. E Deus começou a orientar ela a fazer o que ninguém fazia. Que era no espiritual também. Então é uma guerra. Ele dizia assim, Anak, não é só carnal, é espiritual. Então a gente tem que trabalhar junto. Espírito, oração, jejum e a luta física. E ela não desistiu. E ela não desistia. E aí é a segunda casa, e vamos continuar. E vai para a terceira casa. E ele cada vez mais debilitado. As quedas eram maior, ele já quebrou dedo, pé. Teve traumatismo craniano nas quedas que ele levava. O pessoal pegava ele na madrugada, na rua, de manhã, de tarde, de noite. Trazia para casa todo ensanguentado. E era luta. E ela não desistia. Pode continuar. Ele, dentro dessa trajetória, teve um AVC, e ia para hospitais, era internado. Ela estava com ele em todos os momentos. Ela tem uma filha, ela é casada, mas nada disso impediu que ela desistisse dele. Ela poderia pensar, meu esposo não quer, eu tenho uma filha em casa. Só que Deus dizia, não desista dele. E ela não desistia. Todos os dias a mesma luta, todos os dias a mesma luta. O Senhor é a minha força para não desistir. Ela sempre dizia isso. Pode continuar. Quarta e última casa de recuperação. Toda honra e toda glória é tua, Senhor. A gente é agentes de milagres, A gente já ouviu falar sobre isso. Somos vasos, somos usados, mas a honra e a glória é de Deus. Como eu falei no PG, para mim era impossível ver esse homem sã. Não tinha possibilidade nenhuma para mim, não tinha. Quando ela dizia assim, faz 15 dias que ele não bebe. Aí eu dizia, tá bom. Daqui a pouco eu sabia que ele ia voltar, aí ele voltava. E de tantas vezes que acontecia, então quando ela contava, na minha mente pequena, eu dizia assim, não tem jeito. Ele vai voltar de novo, não tem jeito, não tem cura isso. Aí eu dizia assim, mas Senhor, o Senhor não... Eu me questionava. Eu não sei se você se questiona diante de alguma situação muito difícil. E eu questionava, Deus, por que o Senhor não faz? Por que o Senhor não pega uma varinha mágica, Ou então pisca os seus olhos, ou então toca nele e muda. Deus diz, não é assim que funciona. Porque nessa trajetória eu estou mudando muitos, não estou mudando só ele. Nessa trajetória eu estou trabalhando com quem convivia com ele. Quando aconteceu o milagre, vai ter tido uma trajetória de milagre. Não vai ser de uma hora para outra. As pessoas querem que aconteça tudo de uma hora para outra. Então essa trajetória durou muitos anos, mas cresceu eu de longe, cresceu na minha fé, cresceu na vida de toda a minha família. A gente cresceu em fé, porque a gente viu o milagre acontecer com um homem que a gente só esperava a morte. Então, esse tempo, o tempo é de
Deus. Ele não se atrasa. A gente achava, como o Senhor está atrasado? E ele disse, eu não estou atrasado. Eu sei quem eu estou trabalhando. Deus conhece o nosso interior. Deus conhece o interior de quem Ele precisava trabalhar até chegar ao certo ponto que Ele queria. Então, depois da 4ª casa de recuperação, pode passar. As estratégias que Deus tinha passado para ela começou a acontecer. Células em casa. Quem tem célula em casa aqui? Cultos no lar. Vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Quando você abre a sua porta, a sua casa, para Jesus entrar, milagres acontecem. E aí começou cultos e mais cultos, e levava ele para a igreja, e começou uma vida de estratégias. Não pode ser de qualquer jeito. Ninguém vence guerra de qualquer jeito. Eu vou vencer só porque eu sou cristã, então peraí que eu vou lá. Não é assim. Estratégia, discernimento, busca, palavra, oração, jejum. Se você acha que você vai entrar numa guerra por você ou por alguém de qualquer jeito, nem vá. Fica onde você está. Para você não ser tão machucado na guerra. Agora, quando você pensar assim, eu vou até o fim, aí você começa jejum, oração, busca, me ajude, me dê as armas, me dê as ferramentas, esteja comigo, vá na minha frente. Aí você tem chances de ganhar. E aí foi tudo isso que aconteceu. Pode passar. Batismo nas águas. Eu creio em milagres. Quem aqui acredita realmente em milagres? Não estou falando só porque... Amém. Que bom que muitos acreditam. Que a gente acha que milagre é um coxo andar, assim, só coisas físicas acontecerem. Não é. Milagre é muito mais que isso. Milagre é uma pessoa que não tinha possibilidade nenhuma. Descer as águas, confessar que Deus é o único e suficiente Salvador, conseguir que a sua carne, ele não tomou medicação para se livrar do vício. As clínicas, as 4 fora aqui que ele ficou também, nenhuma conseguia fazer com que ele parasse. Nenhuma. Então a honra não são das clínicas. E Deus faz isso. Deus não dá honra a quem não tem a honra, porque a honra é dele. Então até nisso Deus nos ensina. Ele não deixou de beber por conta de clínica. Ele não deixou de beber por conta de conselhos, por conta de ajudas psicológicas, que tudo isso é necessário. Mas ele deixou de beber por um milagre. Porque um homem que, quando ele veio aqui, ainda acho que uns 3 anos atrás, ele acordava, bebia, aí chegava, almoçava, aí saía de novo à tarde para beber, aí voltava, jantava e saía de novo. Eu dizia, painho, como é que você aguenta? 70 e poucos anos. E ele ia. Na hora de vir embora para São Paulo, quando a gente foi colocar ele quando foi levar para Recife, para o aeroporto, ele foi embriagado. Porque a gente não conseguiu dominar ele durante o dia, para ele ficar em casa. Então ele foi com um cinto troncho, a camisa amassada, porque ele chegou em cima da hora. Foi colocando o cinto no caminho. Eu dizia, não tem jeito, gente. É impossível uma coisa dessa. E pode passar. E aí começo de uma nova história. Porque vale a pena esperar no Senhor. E aí ele começou a ter uma vida que ele nunca teve. Eu nunca vi meu pai fazendo isso aqui. Ele nunca foi no mercado com a gente. Ele aqui está brincando com a Isadora, que é a neta, vai para a piscina, para os hotéis,
participa das festas, vai para o culto. Minha irmã diz que ele é o primeiro a se arrumar. Quando o culto lá é 6 horas, quando dá 4h30, ele já está todo tampa. E Deus encheu o coração dela de alegria. Porque é isso que Deus faz. Espera no Senhor, confia nele, tudo mais ele fará. A alegria do Senhor é a nossa força. E Deus, ele é tão bom que Deus podia fazer assim, não, eu vou fazer só porque não é só porque Deus quer fazer só porque ele quer. É porque ele ama todos que estão ao redor, todos. Então ele sabe que essa mulher esperou esse tempo inteiro para esse milagre. E Deus sabia que ia alegrar o coração dela. E às vezes, o que a gente espera? O que a gente está esperando? O que você está pedindo a Deus? O que você tem pedido a Deus? Quem é que está na sua vida que precisa disso aqui? Precisa de um milagre. Porque você já tentou de tudo e não consegue. E quando essa vitória chegar, se você não desistir, porque escute, eu teria desistido. Eu não conseguia aguentar o que ela aguentou. Quando ele ficou esses 15 dias lá em casa, eu dizia, Senhor, é insuportável aguentar isso. Era tão insuportável, não só pelo trabalho que ele dava, mas era insuportável ver a decadência do homem. Era insuportável ver ele deitado na cama com a mão na parede, assim, ó, desorientado, sem saber o que ele falava. Eu dizia, Deus, isso é muito triste. Deus cria a humanidade, né, dá tudo que a gente precisa, mas a gente prefere esse caminho. A gente prefere comer as bolotas dos porcos. Porque o filho pródigo, ele tinha tudo dentro de casa. Amor, dinheiro, bem-estar, tudo. Mas ele preferiu sair para conhecer o mundo. Porque o mundo tem tanta coisa, né, lá fora para a gente conhecer. Aí depois que a gente gasta tudo. Porque quando a gente sai da presença de Deus, a gente sai com tudo. A gente sai cheio. Cheio de quê? De expectativas, de amor, de esperança, de fé, de força. Né? Que Deus, tu és isso, mesmo se a gente não é. Mas Ele é tão amoroso, que Ele pega na mãozinha da gente e diz, você é. Você pode, você faz. Aí a gente vai para o mundo. Ah, Deus, espera aí, só um tempo. Eu acho que eu me converti muito cedo. Não aproveitei nada. E vai. Aí lá, por enquanto, você não vai sentir nada. Porque você está cheio, você está cheio. Aí vai passando os dias, você vai gastando tudo que você tem. Aí começa a ouvir, tu não és nada. Acho que é a primeira coisa que a gente escuta no mundo. Tu não é capaz. Porque o filho pródigo começou a ouvir isso. Acabou seu dinheiro, querido. Pode ficar aqui não. Acabou o que você tinha. Vai trabalhar com os porcos. Aí quando o cara chegou no limite de tudo, de toda decadência, se viu comendo o que os porcos comiam, sendo que na casa dele, até os empregados comiam do melhor. Aí ele fala, eita, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Gente, eu já passei por isso. Eu me converti com 17. Mas eu comi muita bolota de porcos aí fora. E quando um abismo que vai chamando o outro e você vai caindo, quando eu caí em si, eu dizia, o que eu estou fazendo aqui, gente? Aí batia aquela dor, aquela angústia, aquela saudade, porque quem conhece a presença de Deus, quem já conviveu com Deus, quem já foi abraçado por Deus, nunca mais esquece. Pode ir para o fim do mundo, pode ir para o mais baixo abismo,
Mas parece que tem um sininho. Parece que Deus marca a gente com um sino. Pá! Aí quando a gente está bem longe, esse sino toca. Volta. Eu já ouvi isso. Eu estava muito longe. E o sino tocou. E quando o sino tocou, eu disse: me perdoe. Me desculpe. E voltei, graças a Deus eu voltei. Porque não há lugar melhor do que a presença de Deus. Esse sentimento, gente, é extraordinário. É riquíssimo esse sentimento que a gente tem na presença de Deus. Não tem festa, não tem farra, não tem namoro, não tem nada que dê um prazer tão grande do que estar na presença de Deus. Não perca isso. Não espere que Deus escreva outra história para você. Fique com o plano original. O plano original é perfeito. O plano original não tem dor, não tem transgressões, não tem percas. Tem um futuro brilhante na frente. Deus fala: eu sei os planos. Eu amo esse versículo. Eu sei os planos que eu tenho a vosso respeito. Planos de paz e de prosperidade, para te dar o fim que tanto você espera. Era isso aqui, ó. Era o que ela mais esperava da vida dela. Na presença de Deus. Se não era de balde. Acho que tem mais fotos, né? Não sei. Aí ele fazendo aniversário, dia dos pais. Jesus faz nova todas as coisas. Um homem limpo, com a consciência normal. Né? Porque quem sabe, quem vive no álcool, nas drogas, não gosta de tomar banho, não gosta de se ver, não gosta de se arrumar, não gosta de nada. Mas aí Deus, ele faz nova todas as coisas. Pode passar, acho que tem mais. Essas são minhas irmãs. Somos 3. Pode passar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Quem tem família? E aqui, tudo novo. 17 anos. 17 anos. 17 anos de muitas lutas. Mais uma hora, a vitória chegou. Glória a Deus. Tem mais alguma? Não, né? A gente tem outras várias fotos, né? Ele feliz, ele dançando, ele participando de tudo. Tem até um, ele agora tá, de vez em quando minha irmã leva ele para a igreja para fazer coxinha, para lanchonete. O homem fica tão transformado na presença de Deus que ele começa a retribuir. É a primeira coisa que a gente faz quando a gente está transformado, é querer retribuir. E ele, como ele trabalhou muito em padaria, essas coisas, então ele sabe fazer muito essas coisas. Então, a primeira coisa que ele quis foi para a igreja. E minha irmã disse que no caminho que eles iam para a igreja, no dia que ele foi fazer as coxinhas, o Espírito Santo disse: eu te falei que eu ia realizar o desejo do teu coração. E ela disse que não sabia se dirigir ou se ela chorava. Ele não entendia, né? Ele não entendeu nada. Mas eles chegaram até lá. Acho que tem a foto aí. Acho que não. Mas amém. Glória seja dada ao Senhor. Já é 9 horas quase. E eu só digo a você, não desista. E tem pessoas desistindo de si mesmo. Tem muitos jovens se matando. Tem muitos jovens dizendo: não quero mais nada. Não quero estudar, não quero faculdade. Minha vida é uma derrota. Só que Deus, ele tem um plano perfeito para você. Não foi para isso que Deus te formou. Deus não formaria você para você chegar a um certo nível e dizer: eu não quero mais, vou me matar.
Isso é pura enganação do inimigo. Então fique de pé. Vamos aplaudir a Deus pelo que Ele fez.